Olá, seja muito bem-vindo a este que não só é o primeiro vídeo do nosso curso de inglês, como também é o primeiro vídeo do canal como um todo, Academia do Novo Mundo. Meu nome é Matheus Móvio e eu serei o seu professor de inglês. Na aula de hoje, a primeira do curso, algo importantíssimo. O que você deve, e note, eu não estou falando é interessante, é bacana, é legal, não. Deve saber antes de estudar inglês. É o tipo de coisa que eu gostaria que tivessem me contado 14 anos atrás, quando eu comecei a estudar. Bem, para começarmos, eu vou pegar emprestado aqui o conceito do círculo dourado, mas eu vou desvirtuar ele um pouco, fazer uma aplicação um pouco diferente. Vamos aplicar para a ação que nós faremos, que é o quê? Aprender inglês. E para ela, três perguntas importantes. Você pode ver aí o círculo, né? São, na verdade, três círculos, um dentro do outro, com três perguntas que nós devemos fazer referente à nossa ação. A primeira é o que? Está na parte de fora ali, ó. What? O que? O que você fará? No caso nosso, fácil de responder, aprender inglês. Então isso é o que? Aprender inglês. A segunda pergunta, como? Como você fará? E dentro disso você tem várias possibilidades. Você pode, por exemplo, ir a uma escola particular, você pode procurar um professor particular, você pode usar a internet como, por exemplo, a Academia do Novo Mundo para aprender. Então se inscreva aí para não perder nenhuma aula de inglês, tá? Mas você pode, por exemplo, já ter uma verba melhor, um tempo melhor, e aí ir para outro país, fazer o intercâmbio. Enfim, são vários os modos com que você pode aprender inglês. Mas a maioria das pessoas se concentra apenas nessas duas questões: o que e como. Eu vou aprender inglês e eu vou fazer de tal modo. O que deixam de lado e é de extrema importância é por quê? Esse é o círculo dourado, é a mosca do alvo aí. Por que você aprenderá inglês? Então, se você não pensou com calma, com vontade mesmo, o porquê você irá aprender inglês, opa, eu te convido agora aqui, a nesse momento, dar uma pausa no vídeo e antes de continuarmos, pense e chegue a uma conclusão própria do por que você irá aprender inglês. O que te motiva e te motivará nos dias em que você estiver desanimado a continuar aprendendo inglês. Isso é de extrema importância, porque acredite em mim, não é complicado aprender inglês. Não é complicado. Mas por outro lado, não é fácil também. E a maior dificuldade é no começo. Eu diria que os primeiros meses, até você entender bem presente, passado e futuro, serão os mais desafiadores. É aí que você vai querer desistir. É aí que você vai achar que não tá tendo resultado. É aí que você vai começar a arrumar desculpa e achar que para fazer essa viagem dá pra usar o tradutor, ou que talvez essa vaga de emprego não vale tanto a pena porque o esforço é muito grande. Enfim, é no começo que a vontade de desistir vai ficar incomodando você, vai bater na sua porta. Então, você precisa ter bem definido na mente por que você vai aprender inglês. Bem, talvez você esteja com dificuldade de imaginar, de visualizar por que você deve aprender inglês, por que vai ser tão importante, o que isso vai mudar na sua vida. Então, deixa eu te trazer algumas informações aqui. Nós temos diversas pesquisas que mostram com dados e fatos, números, que o profissional que fala inglês, ele é melhor remunerado, ele tem melhores oportunidades. E você não precisa nem recorrer a uma pesquisa oficial ali, basta conversar com alguém que trabalha numa empresa grande, numa multinacional, por exemplo, e perguntar se as vagas de gestão, se as vagas de supervisão, elas precisam do inglês ou não. Eu tenho vários alunos particulares que eles buscaram as aulas por conta disso. Porque já tinha qualificação, às vezes técnica, acadêmica, já tinha experiência, tinha tudo para pegar a vaga, menos o inglês.
Então, não deixe que o inglês seja algo que te impeça de crescer na sua carreira, de alcançar o seu sonho profissional, porque ele será cobrado. E é interessante você considerar que mais ou menos 1,5 bilhão, talvez um pouco menos, talvez um pouco mais, de pessoas no mundo falam inglês. Não é 50 pessoas, 100 pessoas. É 1,5 bilhão de pessoas falando um idioma. E desse número, 1 bilhão não falam o inglês como o primeiro idioma, como o idioma nativo. Aprenderam o inglês depois. A maior parte das pessoas que falam inglês aprenderam como segundo idioma. Ou seja, aonde você for no mundo, você encontrará pelo menos alguém que saiba falar inglês. Quantas oportunidades, quantos relacionamentos, quantas amizades podem surgir de você falar inglês? Outra questão é a questão dos estudos. Se você vai fazer um mestrado, um doutorado, um pós-doutorado, o inglês ele será cobrado, quer você queira ou não. Se você faz uma pesquisa, por exemplo, no Google em português, você vai ter uma quantidade de resultados. Se você faz a mesma pergunta em inglês, eu garanto que você vai ter 10 vezes mais resultados mostrando o que você está procurando. Então, falar inglês é mais acesso à informação, é mais acesso a artigos, é mais acesso a estudos. A maior parte dos artigos, eles não têm uma tradução para o português. Então, você falar o inglês vai abrir assim um horizonte de informação para você. Vale citar também questões como o entretenimento, a satisfação pessoal. Só que eu poderia ficar horas aqui falando sobre tudo que o inglês vai te agregar. Mas eu posso resumir em uma coisa só. Vai mudar completamente o modo como você enxerga o mundo. Vai expandir seus horizontes e te abrir um leque de oportunidades. E o interessante é que você não precisa escolher se você quer o benefício profissional, se você quer facilidade na hora de viajar, se você quer facilidade na hora de estudar. Você vai ter tudo. Tudo. É tudo de uma vez, tá? Não precisa escolher, não. Você se apegue aí, então, ao que você acha que vai ser mais importante nesse momento, o que você acha que vai te motivar melhor nesse momento da sua vida, tá bom? Então agora você está motivado, você começou a sua jornada do inglês aí, só que você tem que ter um objetivo a longo prazo. E esse objetivo, muito provavelmente, será a fluência. O que é fluência? Para um minuto, pausa, pensa aí. O que é fluência em inglês para você? Para muitos, a fluência é como na imagem um monstro de 1 milhão de cabeças, extremamente complicado, é difícil, é algo para poucos, não tem como, é muito complexo. Mas na verdade as pessoas elas super complicam esse assunto, sabe? Não tem necessidade de fazer esse monstro todo em volta da fluência. E antes de eu falar a minha definição de fluência, eu não tô falando que é a correta, tô falando que é a minha definição. E eu garanto que se você seguir ela, vai ser muito mais leve seu aprendizado, tá? Eu vou falar o que não é fluência. Fluência não é não cometer nenhum erro nunca. Não pronunciar uma palavra errada, não gaguejar, não esquecer palavras, não flexionar errado ou montar gramaticalmente errada a frase. Não é isso. O próprio falante nativo faz isso. Pense em você mesmo falando português. Pense nos seus amigos, pense nas pessoas que te cercam, pense no trabalho, pense nas pessoas que você que permeiam o seu dia aí, talvez quando você vai comprar lá um pão na padaria. Todo mundo fala sem cometer nenhum erro, né? Ninguém erra nada, você nunca ouviu um nós vai, nós é na sua vida, né? Tá tudo certo. Pô, eu sou da região aqui de Piracicaba, você deve ter até percebido, talvez, pelo meu sotaque. E se tem coisa que a gente faz aqui é inventar coisa, cara. É inventar frase, é inventar palavra, sabe? Cumprimenta outro na rua assim. Então, assim, tem muita coisa que o idioma ele traz que é muito distante da norma culta, entendeu? Que nem no caso nosso aqui do inglês, do Standard English. Americanos ou ingleses, enfim, australianos,
Falantes nativos, eles cometerão erros. Eles falarão errado também. Eles esquecerão a palavra. Então, se você coloca que fluência é não cometer nenhum erro, meu amigo, ninguém é fluente nesse mundo. Porque você elevou tanto, você subiu tanto o nível que os próprios falantes do idioma não vão chegar, cara. Sabe? E eu vou falar uma coisa: não tem no mundo um povo mais chato, mais carniça quando o assunto é julgar o inglês alheio do que o brasileiro. O brasileiro, especialmente na internet, você fala uma coisa em inglês, hein? Porque essa pronúncia aqui, papapá, pipipi, não está tão americana, porque não é desse jeito, porque ai, não se fala desse jeito, ou essa expressão não é utilizada, blá 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 blá. Você está falando como um indiano, blá blá. Cara, o brasileiro é chato. E isso só atrasa todo mundo. Só atrasa. O pessoal ama, por exemplo, julgar o inglês indiano, mas você tem um percentual muito maior de indianos falando inglês do que de brasileiros. A última vez que eu vi, posso estar enganado, eram 13% dos indianos falando inglês fluente para 1% dos brasileiros falando inglês fluente. Então, toda essa cobrança, toda essa exigência, toda essa pegação de pé, tá levando o brasileiro para onde? Então, primeira coisa, tira tudo isso da sua mente. Tira da sua mente. Desce esse nível. Não existe essa perfeição que você vai estar querendo idealizar, tá bom? Outra coisa, ser fluente não quer dizer conhecer todas as palavras. Não existe isso. Não tem como alguém conhecer o léxico inteiro de um idioma. Pelo amor de Deus. Abra o dicionário, se é que alguém ainda tem, né, um Aurélio em casa aí, abra o dicionário. Eu duvido que você conhece todas as palavras nele. Eu duvido. Falando do português mesmo. E aí eu te pergunto, você não é fluente em português? Você é menos falante de português porque você não conhece todas as palavras? Não conhecer uma palavra descredibiliza você, então. Então, acho que deu para entender que a ideia é diminuir a cobrança. Diminui essa cobrança aí, meu parceiro. Beleza? Mas então vamos definir? Vamos chegar a uma conclusão do que é fluência? Para mim, a melhor definição de fluência é entender e ser entendido. Se você consegue entender o que a outra pessoa está te falando e você consegue ser entendido por ela, pronto, não tem mais o que mais você quer, cara. É isso. Você talvez não conheça uma palavra aqui, uma palavra lá, igual no português. Você vai perguntar para a pessoa vai te explicar em inglês e tá tudo certo, tá? Então, se a conversa flui, e não é saber tudo, nunca errar, não. Se ela flui, se você tem uma conversa agradável com outra pessoa em inglês, se a comunicação ela não está só causando ruído, ela está, sabe, sendo uma ponte entre você e a outra pessoa, parabéns, você pode se considerar fluente. Bom, algo importantíssimo de ser mencionado é quanto tempo demora para aprender a falar inglês. Muita gente é 8 ou 80, né? Ou vai demorar 2 semanas ou vai demorar 20 anos. E na verdade não tem nada disso, tá? Eu gostaria que você pensasse não no calendário corrido. Na verdade, o tempo do calendário é o que menos importa, porque ele é completamente relativo às horas de estudo que você vai dedicar ao inglês. Para um brasileiro, falante nativo aí de português, alcançar a fluência em inglês precisa de uma média aí de 750, 800 horas de estudo. 800 horas dedicadas ao aprendizado do inglês. Essas horas não quer dizer que é com um professor, não quer dizer 800 horas de videoaula. Tem muitas coisas que irão compor essas horas. Por exemplo, vamos começar lá. As aulas, videoaulas com professor, tudo bem. Isso é um aspecto. A prática dela em falar o idioma também conta. Eu não consigo me tornar um cozinheiro só lendo livro de receita. Ao mesmo tempo que eu não consigo também aprender a dirigir um carro só lendo. Eu tenho que cozinhar se eu quiser ser um cozinheiro.
Eu tenho que dirigir o carro se eu quiser aprender na prática e eu quiser me tornar um bom motorista. Então, se você quer falar inglês, você tem que falar inglês. Por isso, só 800 horas de videoaula não basta. Você precisa praticar. Então, você pode considerar também exercícios de fixação aí. Quando você pega, por exemplo, para assistir uma coisa, uma palestra, um filme, uma série, algo do tipo, para aprender o inglês, voltado ao aprendizado. Porque se for também assistindo ali só pelo entretenimento, não tá prestando atenção no inglês, colocou legenda em português, tá só ouvindo aqui aquele ruído em inglês, não adianta nada, né? Já vi métodos tipo assim, você vai colocar lá o inglês para tocar no seu ouvido enquanto você dorme e você vai ficar fluente. Cara, isso não existe, tá? Então, é importantíssimo você ouvir o idioma, mas para contar como hora de estudo, você tem que estar focado no que você está fazendo. Focado em absorver, em aprender alguma coisa. Então, em resumo, tanto faz como você vai estudar e o que você vai estar fazendo para praticar e absorver o idioma. Mas para se tornar fluente, precisa de 800, em média, horas de estudo. Por que eu demorei mais ou menos 7 anos para alcançar a fluência? Porque eu estudava 80 horas por ano só. Então é natural que vai demorar muito até você alcançar o que você quer. Então não se iluda, não se iluda. Se você quer aprender inglês rápido, sua carga de estudo tem que ser maior. Se você quer aprender inglês em 6 meses, você vai ter que fazer a matemática aí de quanto que você vai ter que estudar por dia para nesse prazo bater as 800 horas. Vamos resumir a aula de hoje então? Primeiro ponto, tenha bem em mente a sua motivação. Haverá dias difíceis, haverá dias que você vai pensar em desistir, haverá dias que você sentirá que você não está aprendendo, que você está dedicando tempo à toa. Então, você ter bem em mente o porquê você quer aprender inglês vai te ajudar a continuar na sua jornada. Segundo, tenha expectativas realistas sobre a fluência em inglês. Às vezes, o monstro de 1 milhão de cabeças que coloca a fluência como algo inalcançável, quem criou foi você. Você colocou a fluência como algo inalcançável. Ou você deixou que ideias erradas, ideias externas, colocassem a fluência como algo complicado demais, quando na verdade não é. Podemos definir então a fluência como entender e ser entendido. Se você é capaz de entender o que a pessoa fala e se ela é capaz de entender o que você fala, sempre, ok, parabéns, você é fluente, tá? Não complica, coisa simples. Vida já é complicada demais, cara. Não vem complicar o que tá fácil, não. E, por último, tem o alvo de 800 horas de estudo. Pode ser que você sabia disso, pode ser que não. Enfim, se essa aula te ajudou de algum modo, deixa o seu like aí. Se ela não te ajudou, deixa o seu dislike, não tem problema. Se você não gostou, não gostou. Fazer o quê? não tem problema nenhum. Bom, para encerrarmos a aula, eu gostaria de trazer uma reflexão. Pense em uma maratona. Talvez você já correu uma maratona e aí você tenha até uma experiência pessoal em torno do que eu vou falar agora. Talvez assim como eu, você nunca correu, mas você tem completa noção de que não é fácil, de que é desafiador, de que é um exercício extremo. Bem, por maior que seja a maratona, ela será vencida um passo de cada vez. Por mais desafiador que pareça alcançar a fluência, também será alcançada um passo de cada vez. Meu nome é Matheus Móvel e eu agradeço a sua atenção a essa aula. Nos vemos na próxima. Fiquem bem. Até mais.